Avançando silenciosamente pelas profundezas azuis, existe uma criatura que desafia tudo o que pensamos saber sobre inteligência na Terra. Não é um mamífero, nem uma ave, nem um primata. É um ser que parece ter vindo de outro mundo. Um gênio oculto do oceano. O polvo. Com seus olhos hipnotizantes, braços flexíveis e uma capacidade de camuflagem que beira a magia, o polvo nos força a reavaliar a própria definição de mente. Sua inteligência é tão surpreendente, tão complexa, que assusta os cientistas e nos faz questionar os limites da compreensão humana. Imagine um animal que pode mudar a cor e a textura da pele em milissegundos, não apenas para se esconder, mas para se comunicar. Um ser que consegue resolver quebra-cabeças complexos, abrir potes à prova de crianças e até mesmo escapar de aquários projetados para contê-lo. É como se a natureza, em um de seus mais bizarros experimentos, tivesse criado uma mente alienígena bem aqui, sob as ondas que banham nossos continentes. A cada nova descoberta, a cada vídeo de um polvo realizando uma façanha inacreditável, a mesma pergunta ecoa nos laboratórios e nas mentes curiosas. Será que estamos subestimando, de forma drástica, a inteligência não humana? Será que nossa visão antropocêntrica nos impede de reconhecer a genialidade em formas de vida tão diferentes da nossa? A verdade é que o polvo não é apenas inteligente, ele é incrivelmente único. Sua biologia desafia as convenções, com 3 corações, sangue azul e um sistema nervoso que se espalha por todo o corpo, não apenas concentrado na cabeça. Essa arquitetura neural descentralizada permite que cada um de seus 8 braços pense e haja de forma semi-autônoma, quase como se fossem mentes independentes conectadas a um centro de comando principal. É uma forma de inteligência distribuída que nos intriga e nos fascina, pois não se encaixa em nossos modelos tradicionais de funcionamento cerebral. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas profundezas do conhecimento para desvendar os segredos por trás dessa mente octopodal. Vamos explorar sua anatomia bizarra, sua evolução surpreendente e os experimentos científicos que revelam suas capacidades cognitivas. Prepare-se para uma jornada que vai expandir sua percepção sobre a vida e a inteligência no planeta, e talvez até mesmo sobre nós mesmos. Antes de continuarmos essa fascinante exploração, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos tão intrigantes como este. Nossa jornada começa com a anatomia e evolução, a base fundamental dessa genialidade. A estrutura física do polvo é uma obra-prima da engenharia biológica. 8 braços poderosos e flexíveis, cobertos por ventosas sensíveis, são muito mais do que meros apêndices. São ferramentas multiuso, olhos que sentem o ambiente e, como veremos, até mesmo centros de processamento de informações. 3 corações bombeiam sangue azul, rico em hemocianina, que é mais eficiente em ambientes de baixa oxigenação. Mas é o cérebro, ou melhor, os cérebros do polvo, que realmente o diferenciam. Embora haja um centro cerebral principal na cabeça, 2/3 dos neurônios estão espalhados pelos braços, permitindo que cada um deles execute tarefas complexas, independentemente, sem a necessidade de comandos diretos do cérebro central. Essa descentralização neural é crucial para sua extraordinária capacidade de camuflagem e mimetismo. Em um piscar de olhos, ou em milissegundos, um polvo pode não apenas mudar a cor da pele para se misturar ao ambiente, mas também alterar sua textura, imitando rochas, corais ou até mesmo outras criaturas marinhas. Essa habilidade é tão avançada que o polvo pode replicar padrões complexos, como um tabuleiro de xadrez, em sua pele, ou até mesmo se transformar em uma cobra do mar venenosa para afugentar predadores.
É uma arte de disfarce que exige uma coordenação neural impressionante e uma percepção aguçada do ambiente. A história evolutiva do polvo é igualmente fascinante. De moluscos primitivos, semelhantes a lesmas e caracóis, esses cefalópodes trilharam um caminho evolutivo único que os transformou em predadores cognitivamente avançados. Enquanto seus primos, as ostras e os caramujos, se contentavam com uma existência mais passiva, os ancestrais dos polvos desenvolveram uma complexidade neural que os impulsionou para o topo da cadeia alimentar em muitos ecossistemas marinhos. Essa trajetória, que durou centenas de milhões de anos, moldou uma biologia singular que não apenas permitiu sua sobrevivência, mas também fomentou o desenvolvimento de uma inteligência que hoje nos desafia a cada nova descoberta. Essa biologia singular, com seus 3 corações e um sistema nervoso distribuído, não é apenas uma curiosidade anatômica, é a fundação da genialidade octopodal. O cérebro principal do polvo, embora não seja tão grande quanto o de um mamífero, é incrivelmente complexo e altamente desenvolvido para um invertebrado. Ele possui milhões de neurônios, organizados de forma a permitir um processamento de informações rápido e sofisticado. Mas o verdadeiro divisor de águas é a forma como esses neurônios se espalham pelos seus 8 braços. Cada braço do polvo contém um aglomerado de gânglios nervosos que funcionam quase como mini-cérebros independentes. Isso significa que um braço pode explorar, sentir e até mesmo resolver problemas menores sem a necessidade de uma instrução direta e constante do cérebro central. Imagine poder estender um braço para dentro de uma fenda, enquanto os outros 7 estão ocupados em outras tarefas. E aquele braço, por si só, decide se o objeto ali é comestível, perigoso ou útil. Essa autonomia neural permite ao polvo realizar múltiplas tarefas simultaneamente e processar informações sensoriais de forma incrivelmente eficiente. É como ter 8 pequenas mentes trabalhando em conjunto com uma mente mestra, uma arquitetura que otimiza a sobrevivência em um ambiente tão dinâmico quanto o oceano. Essa capacidade de processamento distribuído é o que permite ao polvo reagir com uma velocidade e precisão que muitas vezes nos deixam perplexos. A camuflagem, por exemplo, não é apenas um truque visual. É uma manifestação direta dessa inteligência distribuída. As células especializadas na pele do polvo, chamadas cromatóforos, são controladas por músculos minúsculos que, por sua vez, são conectados diretamente a esses gânglios nervosos nos braços e no manto. Essa conexão direta permite uma mudança quase instantânea na cor e na textura, adaptando-se perfeitamente ao ambiente. Mas não para por aí. Os polvos também possuem iridóforos e leucóforos, células que refletem a luz e permitem que eles imitem a textura de rochas, areia ou até mesmo algas. Essa habilidade não serve apenas para se esconder de predadores ou se aproximar de presas. Serve também para comunicação. Um polvo pode exibir padrões vibrantes e pulsantes para atrair um parceiro, alertar um rival ou expressar seu estado de espírito. É uma linguagem visual complexa e fluida que ainda estamos apenas começando a decifrar. A evolução dessa inteligência começou há centenas de milhões de anos, quando os primeiros cefalópodes se separaram de seus primos moluscos mais simples. Enquanto a maioria dos moluscos optou por conchas protetoras e um estilo de vida sedentário, os ancestrais dos polvos e lulas perderam suas conchas externas, tornando-se mais ágeis e vulneráveis. Essa vulnerabilidade, paradoxalmente, impulsionou o desenvolvimento de uma inteligência superior. Para sobreviver, sem uma carapaça protetora, eles precisavam ser mais espertos, mais rápidos e mais adaptáveis. A pressão evolutiva favoreceu aqueles que conseguiam se camuflar melhor, caçar de forma mais eficiente e aprender com suas experiências. Assim, ao longo de eras geológicas, o cérebro dos polvos se desenvolveu,
tornando-se um dos mais complexos entre os invertebrados. Essa trajetória evolutiva é um testemunho da capacidade da natureza de encontrar soluções engenhosas para desafios de sobrevivência. A singularidade da biologia do polvo, moldada por milhões de anos de adaptação, não é apenas uma curiosidade da natureza, é a chave para entender a profundidade de sua inteligência. É a base sobre a qual se constroem suas habilidades cognitivas extraordinárias, que continuam a desafiar nossas concepções sobre o que é possível para uma mente não humana. E é essa base que nos leva ao próximo ponto de nossa jornada: a mente octopodal em ação. A mente octopodal, portanto, não é um cérebro único e centralizado como o nosso, mas uma rede distribuída de inteligência que funciona de forma harmoniosa. Essa arquitetura neural é o segredo por trás de sua capacidade de aprendizado e resolução de problemas, habilidades que surpreendem até os cientistas mais experientes. O cérebro principal, localizado na cabeça, é responsável pela coordenação geral e pelas funções cognitivas de ordem superior, como a memória de longo prazo e o planejamento. No entanto, são os gânglios nos braços que conferem ao polvo uma flexibilidade e adaptabilidade sem precedentes. Cada um dos 8 braços pode operar de forma semi-autônoma, processando informações sensoriais e executando movimentos complexos sem a necessidade de uma aprovação constante do cérebro central. Imagine a eficiência. Enquanto um braço explora uma fenda em busca de alimento, outro pode estar manipulando uma concha, e um terceiro ajustando a camuflagem do animal para se misturar ao ambiente, tudo ao mesmo tempo. Essa divisão de trabalho neural permite ao polvo reagir a múltiplos estímulos e executar diversas tarefas simultaneamente, otimizando suas chances de sobrevivência e sucesso na caça. Essa autonomia dos braços não é apenas teórica. Foi demonstrada em experimentos fascinantes. Cientistas removeram um braço de um polvo e o estimularam. O braço amputado continuou a reagir a estímulos, contorcendo-se e até mesmo tentando agarrar objetos, demonstrando que possui um grau de inteligência própria. Um mini-cérebro, capaz de processar informações e executar comandos básicos. Embora não seja consciente no sentido humano, essa capacidade sugere um nível de processamento local que é raro no reino animal. Mas a verdadeira genialidade do polvo reside em sua capacidade de aprendizado. Longe de serem meros autômatos guiados por instintos, os polvos demonstram uma notável flexibilidade comportamental. Eles podem aprender por observação, imitação e tentativa e erro. Um dos exemplos mais clássicos é a habilidade de abrir potes com tampas de rosca para acessar alimentos. Em experimentos, polvos que nunca haviam visto um pote antes, após algumas tentativas, conseguiam desrosquear a tampa e obter a recompensa. Mais impressionante ainda, polvos que observavam outros polvos abrindo os potes aprendiam a tarefa significativamente mais rápido, sugerindo uma forma de aprendizado social. Outro experimento notável envolveu a distinção entre formas e cores. Polvos foram treinados para atacar uma forma específica e ignorar outra, recebendo uma recompensa ao acertar e um pequeno choque elétrico ao errar. Eles não apenas aprenderam a tarefa, mas também conseguiram generalizar, aplicando o conhecimento a objetos de tamanhos e cores diferentes, desde que mantivessem a forma correta. Isso demonstra uma capacidade de abstração e categorização, que é um marco da inteligência. A resolução de problemas é outra área onde os polvos brilham. Eles são conhecidos por encontrar soluções criativas para desafios. Por exemplo, em aquários, não é raro ver polvos tentando escapar de seus tanques, explorando cada fresta e cada abertura. Existem inúmeros relatos de polvos que conseguiram desparafusar válvulas, abrir escotilhas e até mesmo rastejar por pequenos canos para alcançar tanques vizinhos ou a liberdade.
Essa tenacidade e engenhosidade para superar obstáculos revelam uma mente curiosa e persistente, que não se contenta com a primeira barreira. A inteligência do polvo não se limita apenas à manipulação de objetos ou à fuga. Ela se estende à sua capacidade de caça. Diferente de muitos predadores que usam uma única estratégia, os polvos são caçadores versáteis. Eles podem usar a camuflagem para emboscar presas, rastejar silenciosamente para surpreendê-las ou até mesmo usar jatos de água para desalojar caranguejos e outros crustáceos escondidos em fendas rochosas. A escolha da estratégia muitas vezes parece ser adaptativa e baseada na situação, indicando um planejamento e uma avaliação do ambiente. Esses exemplos de experimentos científicos não são anedotas isoladas. Eles compõem um corpo crescente de evidências que desafiam nossa compreensão tradicional da inteligência animal, especialmente em invertebrados. A mente octopodal, com seu sistema nervoso distribuído e sua notável capacidade de aprendizado e resolução de problemas, nos força a reconsiderar o que significa ser inteligente. Ela nos convida a questionar se nossa própria definição de inteligência, muitas vezes centrada em características mamíferas, é muito limitada. A complexidade do polvo, com sua capacidade de pensar, aprender e interagir com o mundo de uma forma tão sofisticada, é um lembrete vívido da vastidão e diversidade da inteligência que a evolução pode produzir. E essa é apenas a ponta do iceberg, pois os comportamentos extraordinários e o uso de ferramentas pelos polvos nos levarão a descobertas ainda mais surpreendentes. A transição da inteligência teórica para a prática nos leva a observar os comportamentos extraordinários dos polvos no seu habitat natural e em ambientes controlados. É aqui que a mente octopodal realmente brilha, demonstrando uma engenhosidade que muitas vezes beira o humano. Uma das manifestações mais impressionantes dessa inteligência é o uso de ferramentas, um comportamento que por muito tempo foi considerado exclusivo de primatas e algumas aves. No entanto, os polvos desafiam essa categorização. Imagine um polvo-coco, ou Amphioctopus marginatus, nas águas tropicais do Pacífico. Ele não apenas se camufla, mas também carrega consigo metades de cascas de coco, utilizando-as como um abrigo portátil. Quando ameaçado, ele rapidamente se esconde dentro das duas metades, transformando-se em uma fortaleza impenetrável. Este não é um ato instintivo simples. Requer planejamento, transporte e manipulação precisa das cascas. Eles escolhem as cascas, as limpam, as carregam por distâncias consideráveis e as montam quando necessário. Esse comportamento complexo sugere uma compreensão do ambiente e uma capacidade de prever futuras necessidades de segurança, elementos-chave da inteligência. Além dos cocos, polvos foram observados usando conchas de moluscos para se proteger, pedras para bloquear entradas de tocas, ou até mesmo para construir barricadas provisórias. Essa adaptabilidade no uso de objetos encontrados no ambiente para um propósito específico é um testemunho de sua capacidade de resolver problemas de forma criativa. Não se trata de uma única ferramenta padronizada, mas sim da habilidade de identificar e empregar diferentes materiais de acordo com a situação, o que é ainda mais notável. As estratégias de caça dos polvos são igualmente sofisticadas e variadas, adaptando-se à presa e ao ambiente. Um polvo pode usar sua impressionante camuflagem para se fundir com o substrato marinho, esperando pacientemente por uma presa desavisada. Em outro momento, ele pode empregar uma tática de caça e guarda, cercando um cardume de peixes com seus braços e, em seguida, usando um jato de água para empurrá-los para uma rede formada por seus próprios tentáculos. Há relatos de polvos que utilizam a ponta de um braço para imitar um pequeno peixe ou verme, atraindo presas maiores para perto antes de um ataque rápido e fatal.
Essa flexibilidade e personalização das táticas de caça demonstram não apenas reflexos, mas uma capacidade de avaliação, planejamento e execução que é extraordinária para um invertebrado. Talvez um dos comportamentos mais icônicos e divertidos seja a habilidade dos polvos de abrir potes e escapar de aquários. Quem nunca viu um vídeo de um polvo desrosqueando uma tampa ou espremendo-se por uma abertura minúscula? Esses atos não são meros truques. São demonstrações claras de resolução de problemas, persistência e uma compreensão rudimentar de física. Eles testam, exploram, aprendem com os erros e, eventualmente, encontram uma solução. Em muitos aquários, os polvos são considerados artistas da fuga e exigem recintos especialmente seguros, pois são mestres em encontrar e explorar qualquer ponto fraco. Válvulas, filtros, frestas nas tampas. Nada parece ser um obstáculo intransponível para um polvo determinado. A comparação da inteligência do polvo com a de outros animais revela o quão singular eles são. Enquanto muitos animais, como corvos e chimpanzés, são reconhecidos por sua inteligência e uso de ferramentas, o polvo, um molusco, alcança níveis de cognição que rivalizam com esses vertebrados. Isso é particularmente intrigante do ponto de vista evolutivo, pois a linhagem dos polvos divergiu da nossa há centenas de milhões de anos. Sua inteligência parece ter evoluído de forma independente, através de um caminho completamente diferente, o que sugere que a inteligência complexa pode surgir em múltiplas formas e arquiteturas biológicas. Esses comportamentos extraordinários, desde o uso de ferramentas até as estratégias de caça adaptativas e as audaciosas fugas de aquários, não são meras curiosidades. Eles são janelas para a mente octopodal, revelando uma criatura com uma capacidade de aprendizado, resolução de problemas e adaptação que desafia nossas expectativas. O polvo, com sua engenhosidade e flexibilidade comportamental, nos força a expandir nossa definição de inteligência e a reconhecer que a genialidade pode se manifestar nas formas mais inesperadas e surpreendentes do reino animal. E à medida que nos aprofundamos em sua psique, descobrimos que sua capacidade de comunicação e sua personalidade individual são tão fascinantes quanto suas proezas físicas. A capacidade de comunicação e a personalidade dos polvos nos levam a um patamar ainda mais profundo na compreensão de sua complexa inteligência, indo muito além do mero instinto. Longe de serem autômatos marinhos, esses cefalópodes demonstram uma riqueza de expressão que rivaliza com a de muitos vertebrados. A comunicação octopodal é um espetáculo visual, orquestrado através de uma maestria sem igual no controle da cor e da textura da pele. Imagine um polvo em seu ambiente natural, transformando-se em questão de milissegundos. Ele pode escurecer-se completamente para indicar raiva ou medo, ou exibir padrões zebrados vibrantes para intimidar um rival ou atrair um parceiro. Ondas de cores podem percorrer seu corpo como mensagens codificadas, expressando estados emocionais ou intenções comportamentais. Essa habilidade, mediada por milhares de células cromatóforas controladas diretamente pelo sistema nervoso, é uma linguagem visual sofisticada, capaz de transmitir informações sutis e complexas. Os padrões na pele não são apenas camuflagem, são frases, avisos, convites. Um polvo pode, por exemplo, exibir um padrão de camuflagem de um lado do corpo para se esconder de um predador, enquanto do outro lado apresenta um padrão de exibição para um potencial parceiro, demonstrando uma capacidade notável de comunicação dupla e simultânea. Além dessa comunicação visual espetacular, há evidências crescentes de personalidades individuais entre os polvos. Observadores e pesquisadores em aquários e no campo têm notado que, assim como os humanos, cada polvo parece ter um temperamento único.
Alguns são curiosos e exploradores, sempre investigando novos objetos e interações. Outros são mais tímidos e cautelosos, preferindo a segurança de seu esconderijo. Há os que são agressivos e assertivos, e os que são mais passivos. Essa variação individual desafia a noção de que a inteligência animal é meramente programada, sugerindo uma camada de individualidade e consciência que é verdadeiramente fascinante. As interações sociais dos polvos, no entanto, permanecem um mistério intrigante. Embora sejam predominantemente criaturas solitárias, especialmente fora da época de acasalamento, há momentos em que interagem de formas que sugerem mais do que simples encontros reprodutivos ou territoriais. Em certas regiões, como a Octópolis e Ochtlantis, na Austrália, foram observadas aglomerações de polvos que vivem em proximidade, interagindo de maneiras complexas e por vezes agressivas, mas que parecem ir além da mera competição por recursos. Essas cidades de polvos sugerem uma flexibilidade social que ainda estamos começando a compreender, questionando a ideia de que são totalmente antissociais. Talvez uma das manifestações mais comoventes de sua inteligência seja a capacidade de memorizar e reconhecer humanos. Cientistas e tratadores de aquários frequentemente relatam que os polvos são capazes de distinguir entre diferentes indivíduos. Um polvo pode reagir de forma diferente a um tratador que o alimenta regularmente em comparação com um estranho, ou até mesmo mostrar aversão a alguém que o perturbou no passado. Há relatos de polvos que esguicham água em pessoas específicas, ou que se escondem quando veem alguém de quem não gostam. Essa seletividade e memória de longo prazo para rostos humanos não é algo que se esperaria de um invertebrado, e aponta para uma capacidade de formação de laços e reconhecimento que é profunda. Essas observações de comunicação complexa, personalidades distintas e reconhecimento humano pintam um quadro de uma criatura que está muito além do que a ciência tradicional esperava. O polvo não é apenas um resolvedor de problemas engenhoso ou um mestre da camuflagem. É um ser com uma vida interior, com traços que poderíamos descrever como personagem. A pesquisa nessa área está apenas começando, mas já nos obriga a reconsiderar os limites da inteligência e da consciência. A cada nova descoberta, o véu sobre o gênio oculto do oceano se ergue um pouco mais, revelando uma mente que desafia nossas categorias e nos convida a uma nova forma de respeito e admiração por essas criaturas extraordinárias. E é essa complexidade que os cientistas se esforçam para decifrar, enfrentando desafios e fazendo descobertas que continuam a moldar nossa compreensão da vida. Essa complexidade, que nos força a reavaliar a própria definição de inteligência e consciência, é o cerne da relação entre o polvo e a ciência. Como os cientistas se aproximam de um ser tão enigmático, cuja mente opera de maneira tão radicalmente diferente da nossa? A resposta reside em uma combinação de observação meticulosa, experimentação engenhosa e o desenvolvimento de novas tecnologias que nos permitem vislumbrar o mundo e a mente octopodal. Estudar a inteligência dos polvos não é tarefa fácil. Em primeiro lugar, são criaturas solitárias e, em sua maioria, noturnas, o que dificulta a observação direta em seu habitat natural. Além disso, sua capacidade de camuflagem é tão excepcional que um polvo pode desaparecer diante dos olhos de um observador treinado em questão de segundos. Nos laboratórios e aquários, os desafios persistem. Sua curiosidade insaciável e sua habilidade para manipular objetos significam que qualquer ambiente de pesquisa deve ser à prova de polvo, ou seja, capaz de resistir às suas tentativas de fuga e exploração. Os experimentos projetados para testar sua inteligência frequentemente envolvem tarefas de resolução de problemas, como aprender a abrir recipientes com diferentes tipos de fechos para obter comida,
ou navegar por labirintos. A capacidade dos polvos de aprender por observação é particularmente fascinante. Em um experimento clássico, polvos que observaram outros polvos resolvendo uma tarefa foram capazes de replicar a solução mais rapidamente do que aqueles que não tiveram essa oportunidade. Isso sugere uma forma de aprendizado social, algo que antes se pensava ser exclusivo de vertebrados com cérebros complexos. No entanto, trabalhar com criaturas tão inteligentes levanta desafios éticos significativos. À medida que a ciência avança e revela a profundidade da cognição e da senciência dos polvos, a questão de como devemos tratá-los se torna mais premente. Se um polvo pode demonstrar individualidade, resolver problemas complexos, aprender com a experiência e até mesmo reconhecer e reagir a humanos, ele tem o direito a um tratamento que reconheça sua complexidade. Muitos cientistas agora defendem que os polvos devem ser incluídos em regulamentações de bem-estar animal, que tradicionalmente se aplicam apenas a vertebrados. A ideia de que estamos lidando com um invertebrado que pode sentir dor, medo ou estresse de forma complexa nos obriga a reconsiderar nossas responsabilidades para com eles. A tecnologia tem sido uma aliada crucial nessa jornada de descoberta. Microcâmeras subaquáticas de alta resolução, veículos operados remotamente e até mesmo inteligência artificial para analisar padrões de comportamento e comunicação de cores estão permitindo que os cientistas observem os polvos em seu ambiente natural de maneiras nunca antes possíveis. Essas ferramentas oferecem uma janela para a vida secreta dessas criaturas, revelando interações sutis, estratégias de caça e comportamentos reprodutivos que eram anteriormente desconhecidos. A observação de cidades de polvos, como as mencionadas Octópolis e Octlantis, só foi possível graças a essas inovações tecnológicas que permitem o monitoramento de longo prazo sem perturbar os animais. As descobertas sobre a inteligência octopodal não apenas expandem nosso conhecimento sobre o reino animal, mas também nos forçam a fazer perguntas profundas sobre a própria natureza da inteligência. Se a inteligência complexa pode evoluir de forma independente em linhagens tão distantes como a dos moluscos e a dos mamíferos, isso sugere que existem múltiplos caminhos para a cognição avançada. O polvo, com sua arquitetura cerebral descentralizada e seus braços pensantes, desafia nossa visão antropocêntrica de que a inteligência deve se assemelhar à nossa. Essa criatura nos convida a questionar: será que subestimamos outras formas de vida? O que mais estamos deixando de perceber no vasto e inexplorado oceano de inteligência que nos cerca? Os polvos, ao revelarem sua genialidade, não apenas nos ensinam sobre si mesmos, mas também sobre os limites da nossa própria compreensão e as infinitas possibilidades da evolução. Eles são um lembrete vivo de que a diversidade da vida é muito mais rica e surpreendente do que poderíamos imaginar, e que a mente pode se manifestar de formas que desafiam nossas mais profundas concepções. As perguntas que os polvos nos fazem sobre a própria inteligência são, talvez, o seu legado mais profundo, impulsionando a ciência para novas fronteiras de descoberta e autoconhecimento. A fascinante complexidade dos polvos, revelada pela ciência moderna, contrasta vividamente com a imagem que a humanidade construiu dessas criaturas ao longo de milênios. Antes de compreendermos a profundidade de sua inteligência, o polvo habitou o imaginário coletivo de diversas culturas, transformando-se de monstro marinho a ser de sabedoria, refletindo as projeções e medos da humanidade em relação ao desconhecido oceano. Nas lendas mais antigas, o polvo era frequentemente retratado como uma criatura colossal e aterrorizante, um kraken, capaz de afundar navios e devorar marinheiros. Essa imagem de um predador implacável, com seus tentáculos sinuosos e força avassaladora, permeou mitos nórdicos e contos de pescadores por séculos. A vastidão e o mistério do oceano, aliados à forma incomum e aos movimentos graciosos,
mas também poderosos, do polvo, alimentavam essas narrativas de horror e admiração. Não era difícil imaginar que um ser tão diferente, vindo das profundezas inatingíveis, pudesse ser uma força destrutiva da natureza. Contudo, a percepção do polvo não se limitou apenas ao terror. Em algumas culturas, a sua capacidade de camuflagem e a sua inteligência sutil começaram a ser interpretadas de outras formas. Na mitologia havaiana, por exemplo, o polvo era visto como um ser antigo e sábio, um dos poucos sobreviventes de um tempo primordial, dotado de conhecimento ancestral. Existia um respeito pela sua adaptabilidade e astúcia, qualidades que o elevavam a um status de criatura quase mística. Essa dualidade, de monstro e de sábio, demonstra a riqueza e a complexidade das interações humanas com o mundo natural, mesmo antes de qualquer pesquisa científica aprofundada. A literatura e o cinema, como espelhos da cultura popular, absorveram e transformaram essas imagens. Quem pode esquecer o lendário Kraken de 20.000 léguas submarinas, de Júlio Verne, um monstro que desafiava a tecnologia e a coragem dos homens? Ou a representação mais moderna e por vezes mais benevolente, mas ainda assim enigmática, de polvos em filmes e animações? Eles aparecem como vilões astutos, como o Davy Jones de Piratas do Caribe, ou como seres de inteligência singular, como no aclamado documentário Professor Polvo, que revelou ao mundo a capacidade de formação de laços e a personalidade desses animais. A arte visual também se rendeu ao fascínio octopodal, com artistas explorando suas formas orgânicas, cores vibrantes e movimentos fluidos em pinturas, esculturas e tatuagens, celebrando sua beleza e mistério. Essa presença constante na cultura popular tem um papel crucial. Ela molda nossa visão inicial e emocional sobre esses animais, muito antes de qualquer contato com a ciência. Por muito tempo, as histórias de monstros prevaleceram, gerando medo e, por vezes, um desinteresse em compreendê-los além de sua aparência. No entanto, à medida que a ciência avança e novas descobertas sobre a inteligência do polvo são divulgadas, a cultura popular começa a se adaptar. O Kraken está dando lugar ao gênio oculto. A imagem do polvo está sendo redefinida, de uma criatura da fantasia para um ser real, complexo e digno de estudo e respeito. A mudança na percepção não é apenas uma questão de curiosidade. Ela tem implicações práticas. À medida que mais pessoas se conscientizam da inteligência e da senciência dos polvos, a pressão por sua conservação aumenta. Campanhas para proteger seus habitats, regulamentações para a pesca e o debate ético sobre seu uso em pesquisa científica ganham força. A ciência, ao desmistificar o polvo e revelar sua verdadeira natureza, está, de certa forma, resgatando-o das sombras da lenda e o elevando a um patamar de reconhecimento que ele merece. Essa transição da imagem do polvo, de um ser mitológico para um objeto de estudo científico e, finalmente, para um símbolo de inteligência e mistério do mundo natural, é um testemunho de como o conhecimento pode transformar nossa relação com outras espécies. O que antes era temido e incompreendido, agora é admirado e protegido. O polvo, em sua jornada através da cultura humana, de monstro a gênio, nos ensina que a verdade é muitas vezes mais fascinante e complexa do que as ficções que criamos para preencher as lacunas do nosso conhecimento. E essa jornada de descoberta continua, prometendo revelar ainda mais sobre o gênio oculto do oceano. A jornada do polvo através da percepção humana, de monstro mítico a gênio oculto, culmina em uma reflexão profunda sobre o nosso próprio lugar no ecossistema global e a importância da conservação. A inteligência do polvo, com sua singularidade e complexidade, serve como um espelho que nos força a reavaliar os paradigmas que usamos para definir a vida e a consciência.
Ele nos ensina que a inteligência não é um monólito, mas um espectro vasto e multifacetado, capaz de se manifestar de maneiras que transcendem nossa compreensão antropocêntrica. O que a inteligência do polvo nos revela sobre a vida no planeta? Ela nos mostra que a evolução é uma força infinitamente criativa, capaz de gerar soluções cognitivas diversas para os desafios da sobrevivência. A capacidade de um invertebrado de resolver problemas complexos, usar ferramentas, demonstrar personalidades distintas e até mesmo formar relações sociais complexas, sublinha a riqueza da biodiversidade e a interconexão de todas as formas de vida. Essa descoberta nos convida a uma humildade intelectual, reconhecendo que nossa visão do mundo é apenas uma entre muitas, e que há muito a aprender com as outras espécies que compartilham este planeta conosco. O polvo é um embaixador das profundezas, lembrando-nos da vastidão de mistérios que ainda aguardam ser desvendados nos oceanos. E é precisamente essa vastidão e esses mistérios que nos levam à importância crucial da conservação dos oceanos e seus habitantes. Os polvos, como muitas outras criaturas marinhas, são vulneráveis às pressões humanas, poluição, pesca excessiva, destruição de habitats e as mudanças climáticas. A perda de uma espécie como o polvo, com sua inteligência e seu papel ecológico, seria uma tragédia não apenas em termos de biodiversidade, mas também em termos de conhecimento. Cada espécie extinta leva consigo um capítulo da história evolutiva e uma forma única de inteligência que jamais poderá ser recuperada. Proteger os polvos e seus habitats é proteger um laboratório natural de inteligência e adaptação que tem funcionado por milhões de anos. A questão da consciência em seres não humanos é, talvez, o legado mais provocador que o estudo do polvo nos deixa. Se um animal com um sistema nervoso tão diferente do nosso pode exibir comportamentos que associamos à inteligência e até mesmo à senciência, o que isso significa para a nossa definição de consciência? Será que a capacidade de sentir dor, prazer, medo ou curiosidade não está restrita a cérebros vertebrados complexos? Os debates éticos em torno do tratamento de animais em laboratórios e na indústria pesqueira ganham uma nova urgência quando consideramos a possibilidade de que criaturas como os polvos possam não apenas pensar, mas também sentir de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. Essa é uma fronteira filosófica e científica que o polvo nos ajuda a explorar. Ao final desta jornada de descoberta, somos convidados a uma reflexão final sobre os limites da nossa própria compreensão e o mistério da vida. O polvo, com sua beleza alienígena e sua mente brilhante, é um lembrete vívido de que o universo está repleto de maravilhas que desafiam nossas expectativas e expandem nossa imaginação. Ele nos ensina que a inteligência pode florescer em formas inesperadas, que a vida é resiliente e adaptável, e que a curiosidade é a força motriz de todo o conhecimento. Que a história do polvo nos inspire a olhar para o mundo natural com novos olhos, com um senso renovado de admiração e respeito. Que nos impulsionem a proteger os oceanos, a casa de tantas criaturas incríveis, e a continuar a busca pelo entendimento, não apenas do que nos torna humanos, mas do que torna a vida, em todas as suas formas, tão extraordinária. O mistério da vida é um convite eterno, e o polvo é um dos seus mais fascinantes guardiões, sussurrando segredos das profundezas que ainda estamos apenas começando a decifrar. E com cada nova descoberta, a cortina se ergue um pouco mais, revelando um universo de inteligência e complexidade muito além do que ousamos sonhar.